É muito bacana, né, a gente conhecer essas opções de investimento e ter sempre essa consciência, de entender o seu perfil de investimento, quais são as formas seguras para a gente garantir esse movimento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Dina e Simone, desse leque que nós temos hoje para investir, qual que é a maneira mais consciente, mais segura da gente dar esse passo. Muitas pessoas pensam quando vão pensar em investimentos, elas vão pensar naquele ganho rápido ou tudo facilitado. E aí a gente precisa começar de uma forma muitas vezes conservadora, entendendo um pouquinho para onde está o nosso dinheiro. E a primeira etapa delas é construir a nossa reserva de emergência. A gente comentou um pouco anteriormente aqui, eu e a Simone, sempre alinhem os objetivos de vocês a um investimento, mas comecem definindo primeiro qual é a reserva de emergência, né? E essa reserva de emergência, ela pode começar pequenininha. Então, posso escolher, buscar, estudar um pouco mais opções de investimentos, que eu vou deixar o meu dinheiro de uma forma segura, que tenha cobertura e que eu consiga aplicar ele aos pouquinhos para ir, ao longo do tempo, construindo a minha reserva de emergência. E depois, à medida que eu vou me aprimorando, vou construindo outros objetivos, vou me organizando, eu vou buscando outras opções, vou buscando opções de renda fixa, renda variável, eu vou avançando. E lembrar, contudo, que sempre busque informação, né? E não existe almoço de graça. Então, aqueles investimentos que muitas vezes parecem fáceis, né, com retorno garantido, dito, né, muitas vezes acabam rendendo grandes prejuízos para as pessoas por falta de informação. Lembrar que é sim possível começar com pouco, aos pouquinhos, dentro da sua realidade, mas sim de maneira mais correta e organizada dentro do possível. E que investir, ele é um ciclo de investimento, né? A gente começa a olhar para o nosso orçamento, ver o que dá para reduzir, poupar, a gente começa a poupar, separar, que é literalmente separar o dinheiro do orçamento e depois fazer com que o nosso dinheiro cresça, escolher um produto financeiro que faça sentido de acordo com o meu perfil, com o tempo também que eu quero deixar o meu dinheiro guardado, se eu tenho um objetivo com um período determinado, né? E aí sim eu vou escolher a opção que é mais adequada para a minha realidade e dentro das minhas possibilidades. Mas o grande exercício é entender que isso é um ciclo que ele é contínuo, e a gente começa com pouco, vai crescendo esse patrimônio. Eu acho que a Dina falou super bem, né? Não sobrou nada para eu falar aqui, porque ela já falou tudo. Mas é lógico que, sem dúvida, eu vou falar que previdência privada, Fundambras é o melhor investimento que a gente pode ter, né? Mas, brincadeiras à parte, sem dúvida é muito importante. Concordo plenamente da gente ter uma reserva. Eu acho que a Dina falou um negócio que é fundamental. A gente precisa sempre olhar o que o mercado te oferece, estudar, né? Olha com calma, vê qual é o risco daquele investimento, né? Independentemente da gente falar do plano de aposentadoria aqui, sem dúvida a gente precisa ter uma reserva para outras finalidades, né, que não seja o plano de previdência, mas a gente precisa olhar com cuidado, né, para ver o que estão nos oferecendo, que garantia que a gente tem daquele investimento, qual o risco, e a nossa aptidão para risco também, né? Tem pessoas que elas têm perfis conservadores, não adianta, se ela colocar um dinheiro no investimento em que tem uma variação muito grande, ela vai sofrer muito com aquilo, precisa ver o quanto ela pode, ao longo do tempo, trabalhar com as perdas as oscilações que aquele investimento vai ter, né? Se é possível que ela tenha tempo para esperar isso, né? Como a gente está falando de renda variável, tem aí títulos públicos, tem aí renda fixa, mas eu acho que a base de qualquer coisa é olhar com calma, procurar estudar aquilo, né, para trabalhar o mínimo possível. Hoje você vê pessoas dizendo assim, olha, mas poupança não dá nada. De fato, se for o rendimento de uma poupança, que é um investimento sem risco, não dá nada. Mas o quanto eu posso perder, né? Então, deixa eu olhar com calma o que o mercado tem para oferecer, né? Mas é importante sempre se planejar para ter essa reserva. Eu acho que a gente não consegue viver tranquilamente se a gente não diz assim, olha, para o momento de emergência eu tenho alguma coisa, nem que seja para comprar um remédio, que eu acho que é uma das coisas mais trágicas de forma emergencial, é a gente precisar quando a gente precisa de saúde, né? É uma
sei lá, é uma consulta que por algum motivo não é coberto por um convênio que a gente tem, e eu falo aqui, estando na empresa e tendo um convênio médico muito bom, né, mas não é a realidade do nosso país, então eu acho que essas são as coisas mais traumáticas, né, mas pensar em reserva eu tenho que pensar, aonde eu estou colocando o meu dinheiro? Né? É tão difícil ganhá-lo, então de que forma eu estou guardando? E eu estou guardando de uma forma que traz alguma segurança para mim? É alguma coisa da qual eu não estou perdendo? É seguro onde eu estou colocando? E se não for tão seguro assim, eu tenho apetite para sofrer esse risco, eu consigo administrar esse risco se ele tiver grandes variações, mas é poupar sempre, né? E fazer esse exercício que a Dina falou sempre. Acho que essa é a base para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila.